o César Chiaia partilhou um trecho de uma conferência, de uma cimeira, de um conclave, de uma reunião. É um trecho muito sério, muito importante, claramente mexe com o dia a dia de todos os angolanos. Estamos aqui a falar da Constituição da República de Angola, os senhores responsáveis pela sua construção e alteração e não só. Vamos agora ver o vídeo, é muito sério, quero pedir a sua atenção e depois claramente comentamos o vídeo. 158 de 92, não? E aqui contra mim falo. Faz favor, doutor Riffel, para nós concluirmos, que já vai quase 3 horas. Só 2 apartes muito rápidos antes da questão que me colocou e tem a ver com coisas que aqui foram referidas. Sob o preâmbulo da atual Constituição. Quem escreveu o essencial desse preâmbulo, dessa Constituição? Em 2003, a meu pedido, foi o professor Fernando Oliveira. Ele é o autor do preâmbulo da atual Constituição. Depois, o Dr. Cláudio falou aqui no seu autodidatismo em matéria jurídica. Eu queria dizer-vos o seguinte. Aquele conjunto de cerca de 15 técnicos que foram chamados a preparar em 1991 os projetos de alteração constitucional, aqueles 15 ou 16 juristas, na maioria jovens, muito jovens. Eu estou a olhar ali para o Dr. Manuel Gonçalves, eu próprio, tínhamos acabado de chegar aos 30 anos. Dr. Feijó nem 30 anos tinha. Dr. Antônio Van Dunen, a mesma coisa, eram os pioneiros do grupo técnico. Todos recém-formados na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. Os únicos que não eram formados na Agostinho Neto eram a conselheira Terezinha Lopes e o professor Adérito Correia. O professor Fernando não estava no grupo técnico de 75, de 91. Nenhum de nós, todos licenciados em Direito, tinha estudado o direito constitucional que nós conhecemos hoje. Nós não tivemos direito constitucional. Nós tivemos uma disciplina, Teoria do Estado e do Direito, dada por um professor alemão, o professor Petzold. Não, foi o professor Petzold. Depois demos Direito Estatal na perspectiva socialista do Estado, com o professor Adérito Correia. Nós também estudamos Direito Constitucional do mesmo jeito que o Dr. Cláudio estudou. Com o nosso esforço pessoal e com a responsabilidade, e eu acho que até foi ousadia, de termos aceito trabalhar numa matéria para a qual não éramos experts. E assim se construiu o país. Exatamente. Só refiro ao... Este vídeo é muito interessante, primeiro porque estamos aqui a olhar para os mais velhos que durante muito tempo não falavam, porque estavam ocupados nas suas funções, eram das funções mais nobres, nobre do ponto de vista de respeito, de ocupação, nobre também, e que os senhores não tinham quase tempo algum para falarem sobre esses assuntos que muitos angolanos, inclusive estudantes de Direito, os têm como sendo os deuses da Constituição de Angola. Antes de tudo, eu quero pedir aqui à minha chefe para fazer like, subscrever. Chefe, fala aí aos tios para fazerem like, para subscreverem. É? Há muitos tios que esquecem de fazer like, subscrever. Fala, chefe, tio, faz like aqui no vídeo do papá. Meu irmão, meu chefe, faça like. A minha chefe aqui está a pedir para você fazer like, para subscrever. Ninguém ainda, s'il vous plaît. Não é, chefe? Ela disse, tio, faz like. E gostava imenso que o tio fizesse like. E obrigado a você que colocou o like muito antes mesmo de eu pedir. E a você que se solidarizou pelo facto da minha chefe, minha pequena chefe, pedir a você para fazer também like neste vídeo. Muito obrigado. Ndapandula. Merci beaucoup. Família, é importante e eu fico feliz também de saber que os cotas, que durante muito tempo eram vistos como sendo os deuses da ciência, do direito em Angola, que falavam apenas em conclaves muito fechadas, ou então em salas de aula, ou então apenas quando o presidente os pedia para falar, agora também falam para o púlpito. Isso é muito importante. E quando falam, falam sem medo,
falam com também a intenção de revelar algumas verdades para os angolanos. Ponto. Agora, ao dizerem que quando chegaram àqueles postos não tinham estudado a Constituição, claramente é uma revelação de humildade, só que agora, e também só vale falar agora, porque na altura eram os deuses da Constituição. Se falassem aquilo na altura, claramente perderiam o prestígio, perderiam o respeito, perderiam a admiração. Há coisas que você só pode falar depois, não durante, enquanto você é. E também isso é estratégico, também, claro, não falavam porque não havia esses espaços para poderem assim exprimirem-se. E mesmo se tivesse esses espaços agora, não teriam dito que quando chegaram naquela posição não eram formados em direito constitucional. Ponto. E vale aqui dizer que, depois dessas verdades, quem já trabalhou em grandes empresas, né? Tenhamos que você é formado em direito constitucional, você é formado em finanças, você é formado em economia, você é formado em IT. Quando você vai a uma grande empresa, ou melhor, a qualquer empresa, e mesmo que os senhores fossem formados em direito constitucional, quando fossem para o terreno, a primeira coisa que eles iriam fazer é perguntar como é que os que estão lá fazem. Nós aprendemos muito mais on-job, no trabalho, do que na escola. A escola serve para... Isso para dizer que mesmo que os senhores não tenham estudado direito constitucional, isso não os desqualifica. Porque estudando ou não estudando, eles conseguiram claramente manter uma Constituição e alterá-la imensas vezes segundo os quereres de alguns. É como se tivessem estudado, entenderam, e tem mais. Quando você não estudou, o teu esforço on-job é muito maior do que daquele que estudou. Eu estava a dizer, no início da minha apresentação, que quando você sai da universidade para uma empresa, a primeira coisa a você fazer, não era, independentemente se você estudou ou não, a primeira coisa a você fazer é perguntar como é que os outros fazem e seguir os caminhos. E tem mais, em todas as empresas, financeiras, econômicas, jurídicas, não só, existem procedimentos. Tudo que você for fazer, mesmo que tenha formação, vai seguir os passos já encontrados. E, por causa de Angola, a nível da Constituição, existe uma particularidade. É que a nossa Constituição foi herdada, não é, de Portugal e fomos adaptando segundo os nossos contextos e vontades. E aquela Constituição que é portuguesa, que a gente copia para a nossa, chama-se procedimento. Já existe um template, vamos alterando alguns artigos, alguns códigos, o preâmbulo, algumas coisinhas, já existe o template. Okay? Para quem não é formado em direito constitucional, ele tem 3 vezes empenho naquele trabalho do que aquele que é formado. Primeiro que ele faz um autodidatismo, lê. Segundo, dedica-se com muito mais foco para não dizer àquele que o confiou que ele é incapaz. Ou seja, esses senhores aqui, mesmo não terem estudado, e por não terem estudado, empenharam-se 10 vezes mais do que aqueles que estudaram se tivessem estudado. Ok? E mesmo se não tivessem estudado, né, mesmo se tivessem estudado direito constitucional, ao irem para os ministérios, para áreas técnicas, teriam seguido o mesmo procedimento, o mesmo template. Ponto. Isso para dizer que as pessoas não valem mais por terem estudado, por terem ido à faculdade ou não. As pessoas valem mais pelo empenho que elas dedicam na execução de qualquer feito. Eu posso ser licenciado em economia e alguém não ser licenciado em economia, mas ter lido todos os livros de economia que eu li. Essa pessoa que não foi para a universidade, mas leu todos os livros, quando lhe colocarem para fazer um trabalho de um economista, ele vai fazer tal igual a quem foi para a universidade. A diferença é que eu tive um professor na sala de aula que me orientou e o outro não teve professor. E quem não teve professor é muito mais empenhado do que aquele que teve professor. E no final do dia, nós sabemos que a nossa Constituição e de todos os países são feitos segundo a cultura do partido, a vontade do partido e o template que já existe. Portanto, penso eu que essas declarações não tiram prestígio ao que eles fizeram. Não tiram. Se a Constituição foi bem cozinhada ou mal cozinhada, não tira prestígio aos senhores. E vale aqui reconhecer que os senhores não podiam revelar esses ditos de que nós não estudávamos por questões que já frisei aqui a princípio. E tem mais. Esperamos nós que essas declarações sirvam para os atuais, né, detentores de poderes públicos e não só, de que não é a idade que faz um super profissional. Aqui mencionou-se que os senhores chegaram a essas funções
muito antes de terem 30 anos, 40 anos. E Angola está cheia de jovens que têm 20 anos, 25 anos, 19 anos, e lhes são pedidos, por exemplo, 7, 8, 9 anos de experiências para cargos que, quando os próprios chegaram ali, nem sequer tinham experiência nem estudado. Esperamos nós que essas declarações sirvam de lição para que os jovens que hoje estão na universidade não lhes peçam experiência, porque o que ele precisa para trabalhar vai, acima de tudo, aprender on job, no trabalho, ele já tem a base. 2, que os angolanos não sejam medidos pelo facto de ir ou não ir à universidade, mas sim pelo seu empenho no trabalho. 3, é um sinal de também reescrição da história, é um sinal de que a nossa Constituição também precisa de uma revisão de angolanos que estudaram o direito constitucional para Angola, se é que existe. Agora, se nós estudamos em Angola, hoje, direito constitucional, a vir de um professor que vem de Portugal, com livros de Portugal, não sei se interessa. E que os jovens angolanos não sejam julgados pela falta de experiência, porque estamos aqui a olhar para cidadãos que fizeram Angola nos últimos 30, 40 anos e que não tenham estudado aquilo que construíram em Angola, ok? Portanto, é um vídeo que devia servir muito mais para nos entendermos, ok? Em função das exigências que nós exigimos, passo aqui a redundância, aos jovens angolanos, para nos entendermos que de facto é possível sim fazer uma Angola diferente, com base em Angola, e sem precisarmos, endeusarmos a alguns por terem estudado no país X ou X, ou por terem feito, claro, a licenciatura de ABCD. Que todos os governantes angolanos que amanhã deixam os grandes poderes, antes de morrerem, possam vir à tona e dizer, confessar as suas experiências para que sirvam de lições para os angolanos, para que sirvam de reformas várias e para que servem para também mudarmos claramente o curso da história. Bom vídeo.